8h41, depois dos motoristas de ônibus, agora funcionários do metrô de BH também podem fazer paralisação. Tem uma assembleia hoje na Praça da Estação, na Estação Central, no início da noite. E o país, Júnior Moreira, também pode enfrentar uma greve de pilotos e comissários de companhias aéreas. O que está acontecendo, hein? Bom dia para você. Bom dia, complicado, né, Eustáquio? Bom dia para todo mundo. A greve é legítima, a gente sempre tem que ressaltar isso aqui. E eu acho que a partir de agora, Eustáquio, as coisas vão se complicar nesse sentido, principalmente com categorias importantes como essas que a gente está falando, né? A pandemia passou, o movimento voltou praticamente ao normal. A pandemia também quase passou, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, a vida está praticamente normal. E quem não foi demitido nesse rearranjo que o mercado de trabalho teve, quer um aumento, né? Um aumento que não teve nos últimos anos. E algumas categorias têm um poder de persuasão muito grande, né? Os próprios motoristas de ônibus, apesar de não saberem a força que tem, acredito. Não tem também as companhias aéreas. Imagina só, as vésperas de um Natal e um Ano Novo, né? Depois de uma pandemia dessa, todo mundo querendo viajar, uma greve de pilotos e comissários, né? É um caos, vai ser um caos nos aeroportos, né? Nas proximidades agora do fim do ano. Então, Eustáquio, é o tipo de pressão que os funcionários conseguem fazer. É legítimo? As empresas vão dar conta de dar esses aumentos que estão pedindo? Não sei, né? O impasse é muito grande e é esperar para ver se isso vai se confirmar. Mas, repito, se isso realmente acontecer, o metrô nem tanto aqui em Belo Horizonte, né? Afeta e tal, mas não é assim. Agora, uma greve de pilotos e comissários aí, no mercado que já sofreu muito na pandemia, seria uma pancada na nuca, né? Ô, Rita Mundim, você, do ponto de vista econômico, acredita que estamos vivendo aí uma crise nas relações trabalhistas? Por causa da pandemia, as empresas, o poder público tiveram dificuldade de conceder mais benefícios, mais reajustes para as categorias profissionais? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Eu vejo esse fenômeno que vai se alastrar. Eu já até há cerca de um mês atrás, quando o pessoal começando a falar de greve de motorista aqui em Belo Horizonte, eu alertei que as greves iriam pipocar pelo país, por causa de duas coisas, né? Primeiro, em função da pandemia, né? Como o Júnior falou, quem não perdeu o emprego, quem permanece empregado, vai pressionar, porque durante a pandemia não houve nenhum tipo de reajuste. Mas, sob o ponto de vista do bolso, o grande problema é a inflação. Então, uma inflação de 10% anualizada, né? Hoje vai sair o IPCA 15, a inflação pode bater 10,65%. Então, as categorias vão brigar para a recomposição do seu poder aquisitivo. Então, a gente tem a pandemia que ceifou empregos e agora a consequência mais trágica da retomada da atividade econômica, e essa consequência promovida pelo desarranjo das cadeias produtivas e por um aumento de 100% no preço do barril de petróleo. Nós estamos falando de combustível, né? Então, essa consequência da pandemia, que é essa inflação global, e que nos países emergentes ela dói mais, né? Nós estamos falando de uma inflação de 5,3% nos Estados Unidos, saiu ontem o índice PCE. Hoje, a Coreia do Sul, em menos de 3 meses, anunciou o segundo aumento na taxa de juros, isso tudo para combater essa inflação que atingiu o mundo em função da volta da retomada da atividade econômica em um ambiente de desarranjo de cadeias produtivas. Então, gente, são dois problemas, né? A pandemia e os efeitos colaterais da pandemia. Então, daqui para frente, como eu disse anteriormente, isso vai pipocar pelo país. Ô, Mal Camargo, aqui pelo YouTube, o Juliano Barbosa Santos está dizendo o seguinte: putz, metrô também? Eita povo que sofre, meu Deus. E lembrando que no caso dos metroviários, eles não estão em campanha salarial, eles estão preocupados com a possibilidade de privatização do metrô. Bom dia, Malco. Bom dia. São motivos distintos, mas os problemas são os mesmos, né? A pandemia fez com que houvesse agora, então, a menor quantidade de mão de obra trabalhando, então tem menos gente fazendo a mesma coisa nas empresas, o que aumenta a carga de trabalho, aumenta a pressão sobre o trabalhador, e a inflação come parte significativa do salário, comprometendo a qualidade de vida. A alternativa que o trabalhador tem é a greve, é a única pressão que o cabe neste momento. Importante dizer, não estar tendo muito mais greves, porque o movimento sindical trabalhista está fraco no país atualmente.
dado o exagero que teve em determinado tempo desse país na criação de sindicatos e depois uma ação radical de cortar os subsídios, a capacidade de sobrevivência financeira deles, hoje o sindicato trabalhista está à míngua e com pouca capacidade de organização. Se tivesse mais organizado, certamente teríamos muito mais greve do que essas categorias. Essas que estão conseguindo se organizar é porque tem um padrão de controle e de organização muito acima de outras categorias, o que favorece o grupo de pressão que pode buscar a recomposição dos seus direitos, que é nada mais o que está se perdendo com a inflação e alguma qualidade de vida dado à sobrecarga de trabalho. E para você, Eduardo Costa, o que está acontecendo, hein, para essas greves, paralisações estarem pipocando? Bom dia. Bom dia para todo mundo. São coisas diferentes, seu Eustáquio. A greve dos rodoviários é justa e eu não ouvi uma só pessoa em Belo Horizonte questionar por conta da falta de dinheiro que a turma tá. Essa Assembleia dos Metroviários de hoje vai estabelecer um estado de greve, mas não vai virar greve, eu estou certo, porque eles não vão levar esse movimento adiante. Não tem a mesma adesão da população, não tem o mesmo sentido. Eu acho que o Romeu e seus companheiros sindicatos estão corretíssimos em exigir que sejam ouvidos no processo de privatização. Mas se fizerem greve, aí que o povo vai ter mais certeza que deve privatizar. Não vão fazer, não.